Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Agro, podcast do Senar Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique Padilha e hoje temos a imensa satisfação de receber aqui nos estúdios, diretamente da Expo Inter 2025, Ângela Balém. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Henrique? Bom estar aqui Tudo. contigo, falando sobre esse assunto que a gente ama, né? Que é o agronegócio, bovinos de leite. Isso aí, muito obrigado por aceitar o convite, Ângela, já te apresentando, que é médica veterinária, instrutora do Senar, aí parceira há bastante tempo. E hoje a temática que a gente vai fazer esse bate-papo aqui já conhecido como que funciona, né, a nossa dinâmica, a gente vai falar especificamente sobre morfologia de bovinos de leite, que é uma oficina que a gente, né, o Senar trouxe aqui na feira, né, estamos aqui no pavilhão internacional com outras dinâmicas também, né, não só a oficina de morfologia de bovinos de leite, mas também tosquia pelo método Tally-Hay, também a parte de ferrajamento de equinos. Então hoje a gente vai tratar sobre esse assunto. Para começar, o que é a tal da avaliação morfológica, né, ou morfologia de bovinos de leite, e para que serve isso? A avaliação morfológica, ela é uma forma de identificação de características no animal que indicam que ele tem uma boa condição de produção. Então, muitas vezes as pessoas vêm até a Expo Inter e vão na beira ali da pista de julgamento e veem os animais sendo puxados um atrás do outro e ficam olhando, né, e vem uma pessoa que caminha lá entre eles, caminha e vai passando um animal para frente, outro animal para trás, e não entendem muitas vezes o que significa aquilo. Aquela pessoa que caminha lá no meio dos animais, ele é um jurado ou uma jurada, Uhum. e uma pessoa especialista nessa área animal, que avalia o animal um em relação ao outro. É um concurso de Misses, né. Então onde Boa. se tem animais que são como um concurso de Miss, que Uhum. tu vai ter que avaliar, porque muitas vezes a mais bonita não veio, ficou em casa, né, mas dentre as que estão presentes, qual a mais bonita? Mais bonita e não na questão de beleza, de olhar, eu gostei desta, né. Uhum. São características que indicam que o animal tem condições de produzir e que também tem condições de saúde ou de longevidade, que é muito importante para o produtor, porque o produtor investe um valor muito alto na criação da terneira. Esses animais que estão aqui, animais adultos aqui, eles custaram que essas campeãs, elas custam aí até, do dia que nascem, já da prenhez, né, quando foi Uhum. a mãe delas foi inseminada, que vai dar origem ao parto deste animal que está aqui, dessa fêmea, e a criação dela, ela normalmente, elas começam a produzir leite em torno de 24 meses, 2 anos, então são 2 anos de criação onde o produtor ele investe dinheiro, ele só paga, ela não retribui em nada para ele. É como uma caderneta de poupança, né, ele Sim. coloca dinheiro, a geração de vocês não tem caderneta de poupança, são outras aplicações, São. né, mas ele coloca dinheiro ali naquela aplicação e 2 anos depois ela tem que começar a pagar aquele investimento, né. Então, tem características, por exemplo, como a altura do casco, que isso Hoje pode levar à longevidade ou não, porque o que descarta um animal, que a gente chama de descarte, né, quando ela perdeu a condição produtiva e não é porque ele não quer, ela tem sim. genética, o produtor por ele fica com ela para sempre. Para ele não é vantajoso ele se desfazer do animal, mas elas começam se elas morfologicamente tiverem problemas, alguns tipos de problemas, Uhum. eles levam a problemas de saúde. Por exemplo, se o casco dela for muito baixo atrás, aqui atrás, Uhum. e ele for muito baixinho, o bovino, a unha dele cresce como a nossa. Nós lixamos, cortamos com o cortador, com uma tesourinha, né, elas gastam o casco quando caminham.
ao raspar o casco no chão, passar por pedra, cimento, ele vai atritando e gastando. Se ela tiver a parte de trás muito baixinha, ela pisa muito assim, não gasta, vai crescendo para frente. Popularmente a gente chama de chineluda, né? Porque vai crescendo um cascão. E aquele casco que vai crescendo para frente, quando ela pisa no chão, ele pressiona para cima e dói para caminhar. E o ruminante, ele precisa caminhar, ele tem que comer pasto, né, ele tem Sim. que ir lá atrás do alimento dele. Então o produtor que percebe que ela não levanta, que está crescendo o casco, ele tem que chamar um manicure de vaca. Hum. Chama uma pessoa, nossas vacas infelizmente elas não vão no salão, né, o salão que tem que ir até elas. E isso custa caro, é um profissional caro, que tem que ter equipamentos caríssimos, tem box aí que para pegar a vaca que custa mais de R$ 100.000, né, Nossa. então o produtor acaba gastando. Então quando ele tem um animal, que é um animal que produz bastante leite, tem um ubre bom morfologicamente, com todas as características que são desejáveis, Uhum. e o pé tem esse problema, ele procura um touro em um catálogo de touros, onde é vendido o sêmen do touro depois que ele já tem filhas que produzem leite. E a partir da prova das filhas, ele sabe. Por exemplo, filhas minhas, todas nascem com mais de 1,80 m, né, então eu tenho 1,50 m e quero ter filhos mais altos, vou comprar da Ângela, né, porque a Ângela tem 1,80 m. Uhum. Então tu compra o touro e tu insemina com o casco mais alto. Hum. As filhas dele nascem com o casco alto, tu insemina aquela vaca que tem o casco mais baixinho e a filha dela melhora aquele item na próxima lactação. Essa vaca que tem o casco baixinho, ela não tem como melhorar. É Uhum. como eu que tenho 1,67 m, não vou ter 1,80 m nunca, né. Então não tem como melhorar mais, eu posso ter uma filha mais Hum. alta do que eu, mas eu não. Então a avaliação ela é muito importante. Na pista, ela diz quem tem mais condições de produção e longevidade, saúde e longevidade, e na prova de touros, ele indica quem melhora aquele índice. Uhum. Ele, além de dizer quem melhora, ele te diz quanto melhora. Tem um touro que melhora um pouquinho, tem um touro que melhora mais, tem um touro que melhora bastante. E o valor também varia do preço da dose conforme o que ele tem condições de melhorar. Entendi. Então, fazendo um resumo de quais são os principais pontos morfologicamente Avaliados na pista? é, Tá. em questões de julgamento, assim, bom, Isso. preciso ver o No Uber. julgamento existem categorias, né. Uhum. Tem a categoria de vaca, Hum. novilhas adultas, e tem categoria juvenil, infantil e juvenil, que são as pequenininhas. As grandes já têm úbere, então o Uhum. juiz avalia úbere, né, ele avalia se o úbere é bem aderido é se ele é agarrado no corpo, se ele não é muito pendurado, na frente mesmo, na barriga, ele tem que seguir e meio que uma linha reta aqui, e alguns úberes formam como se fosse, assim, a frente de uma taça, e isso quando a vaca caminha faz ele jogar para a direita e para a esquerda. Hum. Só que ele joga para um lado e ela vem com a perna e bate nele, ele joga para outro lado, ela vem, então ela tá o tempo inteiro chutando o próprio úbere. Isso é ruim. Isso é ruim porque aumenta as células somáticas do leite, né, então ela vai ter micro vazamentinhos ali, micro sangramentinhos, vai ter uns hematomas, e isso o leite é desclassificado, né, ele tem um valor menor e ele não se presta a produtos mais nobres, por ser assim. Então ele é utilizado, mas numa linha de produtos mais barato, ele é desclassificado. Então o ubre bem aderido, ela caminha e ela pode produzir 40, 50 litros, o ubre não quer dizer que muita produção tem que ser caído ou grande, ele pode ser bem pequenininho assim e produzir 50 Pois litros. é, tem um mito aí Tem um em relação a mito isso, né. que com ubre grande é É, produtora, não, não tem nada a isso ver. muitas vezes é erro na criação da terneira, quando não aqui. Aqui normalmente não tem animal com muito erro, assim, de criação, mas lá no campo, né, tem vacas boas nas propriedades que tem erro de criação da terneira. Quando ela é bem pequenininha, se ela engorda muito, ela cria gordura dentro do úbere, e essa gordura, as células produtoras de leite também precisam se desenvolver. Como está cheio de gordura, a célula não consegue expandir, e ela fica ali comprimida dentro da gordura. Quando passa a fase de crescimento, ela não vai se desenvolver mais, é como eu,
não vou mais ter altura, né, posso crescer para os lados, mas para cima não, né, mas o que acontece com ela é que essa gordura se transforma em músculo lá dentro do úbere, e aí fica um úbere carnudo, aquele ubrão grande, bonito, que normalmente a gente fala assim: "Ah, que úbere lindo", ela entra na ordenha e ela sai da ordenha com o úbere bonito, porque é músculo que tem lá dentro. E uma boa produtora de leite, ela entra na ordenha com um ubre bonito e ela sai com um ubre feio, é só uma pelezinha assim, com umas tetas, e aquilo depois ela enche, mas é de leite, que é o que realmente o produtor primeiro que é a aptidão desse animal, né. Uhum. É um animal que tem aptidão para ser produtor de leite. Então existem 2 categorias, tem as vacas, onde o jurado pode olhar a aderência, profundidade, que é quando o ubre vai caindo, que é normal a cada lactação, o ubre vai descendo um pouquinho, né, mas não muito. Então tem vacas muito boas, aí tem 5, 6, 7 crias de ubre, é bem aderido, bem alto, não tem problema nenhum, que é uma boa genética, né. Ele olha a altura do ubre posterior, que é um paredão, assim, que vai até bem perto da ponta da vulva, e isso é importante porque toda aquela parede tem células produtoras de leite, a largura do ubre posterior também, que são células produtoras de leite. Na verdade, aquilo ali é uma indústria de leite, né, quanto maior ela for, mais ela processa, né. Então, a produção de leite ela é produzido no úbere, mas ela inicia lá na lavoura, né, quando ele traz um alimento de qualidade, fornece para ela, ela processa ele no estômago, e o processamento continua lá no intestino, que absorve, e termina lá na glândula mamária, que vai sintetizar esse alimento todo em leite. Isso, então, na vaca adulta, o jurado vai utilizar também o critério de úbere, Uhum. também. Ah, Mas to Mas nas terneiras e novilhas, elas não têm úbere. Elas são animais que não desenvolveram, nem iniciou o desenvolvimento. Então ele olha outras características que também indicam para ele que elas serão boas produtoras de leite. Pernas, pés, a vascularização das pernas, abertura de costelas, a amplitude da abertura de costelas, profundidade corporal. Normalmente, inclusive, as pessoas vão observar, quem for a julgamento, que muitas vezes tem uma terneira de 8, 9 meses, enfim, qualquer idade, né, que ela se destaca pelo tipo dela, de morfologia, ela é o que a gente chama de perfeitinha, toda perfeita, todos os itens dela estão no que se considera bom, né. uhum. Mas normalmente o jurado ele dá a grande campeã de todas as categorias para uma adulta. Uhum. Porque ele tem medo de que no caminho daquela terneira, daquela bezerra, aconteça alguma coisa e ela não expresse, não continue ou crie um defeito. Sim, E aí ela vai ter o nome lá de foi grande campeã com 6 meses e agora é uma vaca que não é tão boa, né. aquela Então expectativa. normalmente a grande campeã geralmente, assim, já é uma vaca de primeira cria, segunda cria, né, é essa aí. Entendi. Não, perfeito, é. Imagino que muitos nem imaginavam o tanto que é analisado os detalhes, né, a gente observa que são os animais muito bonitos, né, mas de forma ampla, não pontualmente, né, a questão da vascularização também do úbero, tu Uhum. comentou, né, e o outro ponto que tu falou, que eu achei interessante na oficina, é a vaca não dá leite, Não, a vaca não dá ela leite. não dá leite, né. Não, ela não dá leite. Ela produz, né, ela transforma alimento em leite. Ela transforma pasto, silagem, ração em leite. Então ela precisa, receber todos esses uma dieta balanceada que é cara, né, Uhum. que eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas, ah, quando veem um animal, não imaginam o tanto de tecnologia e investimento que tem nesse animal. O tanto de envolvimento de vida de pessoas que tem nesse animal. Um animal que chega aqui em esteio com 2, com 3 anos, às vezes tem 50 pessoas que trabalharam para ela chegar ali. Tem o cara que fez a avaliação fenotípica da mãe dela e escolheu um touro para caselamento. Tem a empresa que produziu aqueles
o sêmen daquele touro do acasalamento, que lá tem 10, 12, 15 pessoas envolvidas naquele trabalho, que manda e vai chegar naquela propriedade. Tem o inseminador, tem o veterinário que viu se aquela vaca estava apta para reprodução, fez exame ginecológico nela, tem o inseminador, tem a pessoa que trabalha com a parte sanitária, vacinas, prevenção, vermífugos, mineralização. Então, às vezes, um animal chega aqui, mas por trás desse animal tem mais de 100 pessoas, É verdade, muito entende? trabalho, né, para chegar aqui. Muito trabalho, muita tecnologia em tudo o que a gente come, né? Os alimentos que chegam na nossa mesa, eles têm essa tecnologia. E graças a Deus que tem, né? Porque são para o nosso bem. Então, a avaliação ah, morfológica dos animais, ela é com o intuito de ter animais cada vez mais saudáveis, né? Nós vimos falando disso, hoje se faz inclusive a genotipagem, né? Cariotipagem, genotipagem, se Uhum. vê no gene do animal quais são características, e características que os animais têm, não é criado, não é manipulado. Sim. Se vê lá uma vaca resistente a carrapato, ela não pega carrapato. Uhum. Se procura um touro que também é resistente a carrapato, e se tenta ter animais para tu não ter que usar medicação, né? Então ou a tecnologia, ela vem, a ciência vem de encontro a tornar um mundo sustentável, né? Cada vez mais sustentável, com produção para esse monte de gente que tem no mundo. É verdade, é um desafio para todos os produtores, não só os gaúchos brasileiros, Isso para aí, todos os alimentar. elos da cadeia produtiva, né. Isso aí, mas que legal. Então todas essas características morfológicas, claro que o intuito desse julgamento é que a expectativa de que essas características fenotípicas observadas se convertam também em produção, Em né, em produção. qualidade, né. E falando, bom, a gente está falando de aspectos morfológicos, né, fenotípicos observáveis, assim, e a questão de comportamento animal, também existe alguma avaliação quanto ao comportamento ou não? O que que o produtor também precisa depois mais uma complemento à pergunta, né, por que que o produtor precisa saber um pouco também de comportamento animal para Uhum, ele fazer um manejo melhor uhum. desses animais? O ruminante, ele foi criado na natureza, né, não sei em quem as pessoas acreditam, né, uns acreditam em Deus, outros não acreditam em Deus, mas o ruminante, ele surgiu na natureza e ele não é um predador, ele não come animais, né, ele é uma presa, ele Uhum. faz parte da cadeia produtiva como uma presa. O ruminante, o estômago dele é chamado ruminante, que são bovinos, caprinos, ovinos, né, ovelhas, cabras, bois, vacas, búfalos, né, eles têm um estômago com 4 compartimentos. Eles têm um que a gente chama de pança, mas que o nome dele é rumen, né, que ele é muito grande e é onde o animal engole a comida inteira. Ele engole toda a comida e enche a barriga, enche ela de comida inteira. Esse é um comportamento natural do animal, porque na natureza, quando não existiam as pessoas, não existiam cerca, não existia estrada, não existia estados, o mundo era todo aberto, o animal é nômade, ele sai caminhando e vai procurando melhores alimentos, até chegar num determinado lugar, ele vai voltando depois, isso é uma característica normal, né. Aqui mesmo os rebanhos iam para Argentina, Uruguai, vinham daqui até São Paulo, mais ou menos eles faziam esse roteiro aqui, né. Esse é o caminho dos tanto que nós temos a cidade chamada Vacaria, né, que era Uhum. onde os rebanhos ficavam, ali era uma planície que eles encontravam em cima, um lugar plano em cima Tá dos campos certo. de cima da serra, né. Uhum. O bovino, ele tem essa característica, ele rumina depois. Depois que ele está num lugar tranquilo, normalmente um alto de montanha, onde ele enxerga para ver se Tá não vem, seguro. que está seguro, se que ele consegue verificar se não vem vindo uma onça, um leão, aí ele volta o alimento na boca e começa a ruminar. É muito importante que ele possa expressar esse comportamento natural, porque esse comportamento natural ele produz alimento, ele produz tanto carne quanto músculo, que são as 2 coisas que interessam para os humanos, né, para a alimentação animal. E nós não podemos interferir nesse comportamento, nós temos que tentar propiciar condições
para que esses animais manifestem esse comportamento, que se eles não manifestarem, não conseguirem ruminar direito, não tiver tranquilo o suficiente, né, que aqui na feira é muito complicado, porque as pessoas que vêm aqui conhecer animais querem passar a mão, falam alto, e o bovino normalmente na propriedade ele tem 1, 2, 3 humanos que ele vê, né. Uhum. Aqui, no domingo, deu 140.000 pessoas, né, todas querem ver a vaquinha, né. Sim. Então para o animal é estressante isso. Mas lá na propriedade, hoje aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tiveram terneiras que vieram aqui, vacas que vieram aqui na nossa oficina, lá da região acho que de eu vou errar a cidade se eu falar, enfim. Uhum. Elas vieram de propriedades que têm uma construção chamada cross ventilation. É um galpão que é construído, onde o animal fica ali dentro o ano todo. Uhum. E o animal pode sair, né, mas ele é climatizado entre 13 e 17 graus. Ela fica no ar condicionado o ano inteiro, porque o rebanho leiteiro, ele entra em estresse calórico a partir dos 17, 18 graus de temperatura ambiente. Então ele gosta de frio. Ele gosta de Uhum. frio. A vaca holandesa veio da Holanda, né, lá uma boa parte do ano tem neve. Então, quando ela está aqui 35, 36 graus, que é normal aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul quase que todo, né, elas baixam 2, 3, 4, 5 litros por dia Não. de produção, porque o bovino, esses europeus, eles não suam, eles largam o calor pela boca. E aí eles precisam ficar transpirando pela boca e nesse momento eles não comem. Eles ficam transpirando, largando o calor pela boca. Inclusive tem os animais, se eles ficarem com muito calor, estiverem a vacas prenhas há pouquinho tempo, 15 dias, 20 dias, 35 dias, elas reabsorvem o feto, porque como elas comem muito pouco e não tem nutrição no corpo delas, o corpo delas entende que vai morrer, então ele reabsorve o feto como nutrição. E aí ela, de novo, então os produtores, para não ter essas perdas, porque isso interfere na produção de leite, né, baixa muito a produção de leite, eles constroem galpões com paredão de ventiladores que puxam o ar da rua, passa por placa gelada, e no outro lado do galpão tem a mesma estrutura que puxa o ar do galpão e joga para a rua. Então é o cross ventilation, ele passa, é uma corrente de ar, é um túnel de vento. Entendi. É um túnel de vento onde ela fica constantemente relaxada, com uma cama ali de 70, 90 centímetros, fofinha. Quando ela vai para a ordenha, a pessoa entra ali, a camareira entra ali e prepara a cama dela de novo. Então, no mínimo 3 vezes ao dia a cama é preparada para ficar fofinha. E ela tem ali um buffet à disposição dela o dia inteiro para que ela possa consumir aquilo. Confortável. Aí ela Confo consegue Aí ela expressar toda essa genética que ela tem. expressar a genética. E aí a gente vai chegar nos números que surpreendem a gente aqui na Uhum. feira, né? Dos recordes. 2 recordes Hum. que a raça Jersey, já conquistou, né, que é a vaca até 36 meses, que foram mais de 50 litros, Nossa. e a vacas adultas 80 e tipo assim 83,4? isso, mais de 80 litros de leite. Nossa, é bastante É leite, né? bastante, é bastante, elas têm genética, nosso gado tem genética para isso e para muito mais, hein. Que Vem muita legal. nos próximos anos, se atentem, vem muita coisa boa aí desses produtores. Que legal, que legal. Então, Esse produtor que tá com 50 aí, aham. esse recorde, é nosso atendido do Leitec. Ah, que legal, que É, legal. nosso atendido do Leitec, um produtor excelente, São Lourenço do Sul. Ah, bacana. É, Uhum. aí já fica a propaganda do Senar também, né? Isso Para aí, procurar não só sobre morfologia de bovinos de leite, mas todos os outros todas as cursos que a gamas gente de tem, cursos. nutrição de gado leiteiro, manejo da ordenha, né? De Criação da terneira, criação da herneira, que né? ajuda a expressar esse potencial genético, né. Isso. Então, mas muito legal. Ângela, a gente já está nos encaminhando para o fim desse nosso episódio, da nossa conversa, né? Poderíamos conversar mais sobre isso, obviamente, mas aqui é para dar o gosto, né? Dar aquele incentivo para aquele que nos acompanha, para procurar também o nosso sindicato rural, nosso mobilizador, para aprofundar os seus conhecimentos, não só na parte do leite, mas dentre tantos outros cursos que a gente tem, né? Então eu vou deixar um espaço para tua
mensagem final aqui, a gente faz esse fechamento, estamos falando de morfologia, de qualidade genética, expressando isso, visando a seleção também desses genótipos de interesse, né, para o produtor, né, no fim das contas a gente quer extrair o melhor potencial desse animal e converter em rentabilidade, em ótimos produtos que a gente tem aqui exposto, né, através das nossas agroindústrias que a gente conhece. Então fica esse espaço para uma mensagem final. Eu quero te agradecer então, ao Senar, o espaço, né, a oportunidade de falar de um assunto que que domina o coração da gente, né, é um prazer imenso, assim, falar sobre isso e trabalhar com bovinos e saber que nós trabalhamos para melhorar o bem-estar dos animais e das propriedades das pessoas, ajudar de alguma forma, a que a sustentabilidade seja uma forma de manter todos dentro da atividade. Uhum, perfeito, tá bom. Muito obrigado, Ângela, mais uma vez, por aceitar o convite, né? Dispor do teu tempo aqui para a gente fazer esse breve bate-papo, para fazer o despertar, né, para esses que nos acompanham. Muito obrigado. Muito bom. Então, gente, vamos ficando por aqui, encerrando mais um episódio do Talk Agro, o podcast do Senar Rio Grande do Sul. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, canal do YouTube, Instagram e Facebook. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.